Oi, pessoal. Nessa aula, a gente vai continuar dentro do assunto de transformações lineares, falando de algumas propriedades de transformações lineares, como a definição de núcleo e imagem, assim como algumas proposições relacionadas a esse conceito. Depois, a gente vai ver o teorema do núcleo-imagem, que é um teorema bastante importante da álgebra linear. E, claro, alguns exemplos, né, para deixar o assunto mais concreto. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos começar falando de transformação linear e base. Então, o que a gente quer aqui é mostrar que a transformação linear fica determinada pelos seus valores em uma base. Ou seja, se eu souber os valores que uma transformação linear assume nos vetores de uma base do domínio, somente ela terá esses valores, não tem outra, ela fica determinada. Então, eu vou colocar como uma proposição. Então, bom, essa proposição, ela não só diz que a transformação linear fica determinada pelos seus valores em uma base, como também te dá a expressão que define essa transformação linear a partir dos seus valores na base. Tá bom? Então, dado um vetor V, onde V é uma combinação linear dos vetores da base beta, claro. Então, a imagem de V vai ser aqui, ó. Note que as coordenadas de V ficam multiplicando as imagens dos elementos da base. Eu vou fazer a demonstração rapidamente. Agora, aqui nesse passo, lembre que T é uma transformação linear, portanto, a constante pode sair da transformação e também as somas elas podem ser separadas, né? Então, você ficaria com, tirando as constantes, A1T de V1 mais A2T de V2, A3T de V3 até a NT de Vn. Bom, agora a gente sabe por hipótese que T de V1 é W1, T de V2 é W2 e assim por diante. Então aqui fica A1 W1 mais AN WN. E olha só, não tem outra possibilidade. Então, se eu defino a transformação linear para um conjunto finito de vetores, que é a base, né? Sendo esse conjunto uma base, a transformação linear fica determinada, não tem para onde escapar, certo? Então, isso é uma propriedade bem interessante, bem forte das transformações lineares. Como é que a gente pode usar isso? Então, a gente quer saber uma expressão geral para uma transformação linear T de R3 em R2, dados esses três valores dela. Agora, claro que aqui a gente está dando o valor dela avaliada em uma base. Então, qual base? Bom, a base canônica 1, 0, 0,
0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, pela proposição, a gente já sabe que ela fica determinada e a gente sabe a expressão que ela tem. Então, olha só, resolvendo aqui, a gente teria aqui t do vetor x, y, z, certo? Vai ser igual a x vezes t de 1, 0, 0, mais y vezes t de 0, 1, 0, mais z vezes t de 0, 0, 1. Isso pela fórmula que é dada lá no teorema. Ou eu posso simplesmente colocar aqui o x para fora, né? E aí fica 1 no lugar do x, o y para fora, o z para fora, né? De modo que você fica com essa combinação linear. E aí, isso aqui vai ser igual a... Bom, aí a gente tem que lembrar quem é t de 1, 0, 0. T de 1, 0, 0 é 2, 1. Então, aqui fica x vezes 2, 1. Mais y. Quem é o t de 0, 1, 0? Menos 1, 1. Então, aqui fica menos 1, 1. E, por fim, o t de 0, 0, 1 é 0, 1. Então, aqui fica z vezes 0, 1. Agora eu posso juntar tudo de novo. Então, fica 2x menos y. E na segunda entrada, x mais y mais z. Então, está aqui a expressão da transformação linear. A partir dos valores dela na base, eu consigo, então, calcular o valor dela em qualquer vetor do domínio, ou seja, qualquer vetor do R3, nesse caso. Bom, agora a gente vai falar de conceitos de nucleoimagem de uma transformação linear. Então, seja T de V em W Então, o núcleo da transformação linear é o conjunto dos vetores do domínio, ou seja, de V, cuja imagem é o vetor nulo. Aí a gente usa para o núcleo essa notação aqui, quer de T, tá? E essa notação ela vem do alemão, né? Porque núcleo em alemão é Kernel. Então, acabou ficando assim a notação. Então, o núcleo é o conjunto dos vetores de V, cuja imagem, tais que T de V é zero. Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente quer encontrar um núcleo da transformação linear que pega um polinômio e retorna a derivada desse polinômio. No caso aqui, polinômios de grau menor ou igual que 2, certo? A gente já sabe que isso é um espaço vetorial. E aí eu peço para vocês mostrarem, né? Deixo como exercício mostrar que essa transformação linear, essa transformação é de fato uma transformação linear, tá? Verificar as duas propriedades. Então, vamos procurar o núcleo dessa transformação linear. Então, quem é o núcleo? O núcleo dessa transformação linear
se P de x pertence ao núcleo de T, então T de P de x, né, que é, por definição, P' de x, tem que ser o polinômio nulo, tá bom? Então, como essa transformação linear é a derivada, e a gente está procurando um núcleo, o t de P de x, que é P' de x, tem que ser zero. Tem que ser o polinômio nulo. Então, quais são os polinômios cuja derivada é zero? São os polinômios constantes. Então, logo, P de x é constante. Segue que o núcleo é P de x então o núcleo vai ser então os polinômios P de x do espaço P2 de x, tais que esse P de x é constante, tá? Então, tá aí um exemplo do cálculo do núcleo, né? Como é que a gente pode encontrar o núcleo de uma transformação linear. Agora, vamos ver outro conceito importante, que é o de imagem. Então, imagem de T é o conjunto dos vetores W de W, tais que existe um vetor V em V com T de V igual a W, tá? Então, a imagem de uma transformação linear é como a imagem de qualquer função, ou seja, são os elementos do contradomínio, ou seja, os vetores de W, que são atingidos por T, tá bom? Então, a imagem, no caso de transformações lineares, é como a imagem de qualquer função. Então, a gente tem aqui uma transformação linear. Vocês podem verificar que isso de fato é uma transformação linear. Como é que a gente encontra a imagem dessa transformação linear? Então, por definição, imagem de T é o conjunto dos vetores x, y, z ou ABC de R3, tal que A igual a menos x, B igual a x mais y e C igual a zero,
ABC então aqui A igual a menos x, B igual a x mais y e C igual a 0, onde x e y são quaisquer números reais, tá? Então, essa é a imagem dessa transformação linear, tá? E, por fim, eu vou deixar como exercício para vocês mostre que imagem de T e o núcleo de T são subespaços vetoriais de mostre que dada T de V em W, imagem de T e núcleo de T são subespaços vetoriais de W e V, respectivamente. Tá? Então, isso fica como exercício. É só para a imagem verificar as propriedades, as duas propriedades de subespaço vetorial e para o núcleo também. Bom, antes de entrar no teorema do núcleo e imagem, vamos fazer uma recapitulação aqui de alguns conceitos sobre funções, né, que a gente vai utilizar também no contexto de transformações lineares. Então, uma transformação linear é injetora se T de V1 igual a T de V2 implica que V1 é igual a V2. Então, a única forma de dois vetores terem a mesma imagem quando a transformação linear é injetora, a única forma de dois vetores terem a mesma imagem é se esses dois vetores forem, na verdade, o mesmo vetor, se eles forem iguais. Não acontece de vetores distintos terem a mesma imagem, certo? Então, isso é quando a transformação linear é injetora. Por sua vez, T é sobrejetora se a imagem de T é igual a todo W. Tá bom? Então, todos os vetores de W estão na imagem de T, certo? Então,
Aí. Agora, vamos a um resultado sobre isso. Que é o seguinte. Considerando aqui uma transformação linear T de V em W também. Então, uma transformação linear vai ser injetora se e somente se o núcleo dela for o espaço trivial, ou seja, o núcleo dela só contém o vetor nulo. Demonstração. Bom, a demonstração tem duas partes. Uma é, supondo que T é injetora, então, se ela é injetora, quer dizer que dois vetores distintos não podem ter a mesma imagem. Então, logo, ora, T do vetor nulo tem que ser o vetor nulo, tá? Nesse caso, eu vou só para destacar, esse é o vetor nulo do espaço V, esse é o vetor nulo do espaço W, tá? T do vetor nulo tem que ser o vetor nulo sempre para qualquer transformação linear. Logo, como T é injetora, então quer dizer que não pode ter outro vetor no núcleo de T, tá? Porque, por definição, o núcleo são os vetores que mandam no zero. O próprio zero de V manda no zero de W. Então, não pode ter outro vetor no núcleo. Tá? Aqui eu vou omitir o Wzinho aqui, o V aqui no zero, tá? Para ficar como está lá no enunciado. Tudo bem. Agora vamos fazer a segunda parte dessa demonstração, que é agora supondo que o núcleo de T é o vetor nulo, tá? Nesse caso, é o vetor nulo de V, tá bom? De novo, eu vou omitir isso. Então, suponha que o núcleo de T é o vetor nulo, só contém o vetor nulo. Sejam V1 e V2 dois vetores de V tais que T de V1 é igual a T de V2. Então, vamos supor que eu tenho esses dois vetores que têm a mesma imagem, certo? Lembrando que eu quero mostrar que a T é sobrejetora. Então, eu tenho que, de alguma forma, concluir que esses vetores têm que ser iguais, certo? Para poder T ser injetora. Então, se dois vetores têm a mesma imagem, olha só, eu posso passar o lado que está no lado direito para o lado esquerdo. Então, isso me dá que T de V1 menos T de V2 é igual ao vetor nulo, certo?
é igual ao vetor nulo. Então, T de V1 menos T de V2 é igual ao vetor nulo. Agora, como é transformação linear, essa diferença eu posso passar para dentro aqui do argumento, né? De T. Então, a gente fica aqui, na verdade, com T de V1 menos V2 é igual a zero. É igual a zero. Vou apagar esse aqui. Então, T de V1 menos V2 é igual a zero. Isso implica que V1 menos V2, esse vetor, o resultado de V1 menos V2, pertence ao núcleo de T. Certo? E lembra que, por hipótese, o núcleo de T é só o vetor nulo. Então, se esse vetor pertence ao núcleo de T, é porque esse vetor tem que ser o vetor nulo. Tá? Então, isso aqui tem que ser o vetor nulo. Logo, V1 vai ter que ser igual a V2, certo? Se V1 menos V2 é o vetor nulo, V1 menos V1 tem que ser igual a V2. Então, está demonstrado aí. Então, isso é legal. Quer dizer, para verificar que uma transformação linear é injetora, eu não preciso verificar essa propriedade aqui, certo? Mas eu posso simplesmente mostrar que no núcleo dessa transformação linear só tem o vetor nulo. Daí a gente já pode concluir, olha só. Lembra que a gente calculou o núcleo da transformação linear? P de P2 de x em P2 de x, que dá a derivada. A gente tem núcleo. Então, a gente mostrou que essa transformação linear, que pega um polinômio e manda na derivada dele, essa transformação linear, o núcleo dela são os polinômios constantes. Então, o núcleo dela não tem só o zero, não tem só o polinômio nulo, tem todos os polinômios constantes. Logo, essa transformação linear, que é a derivada, não é injetora. Ou injetiva, tá, pessoal? Às vezes se usa injetora ou injetiva, assim como sobrejetora ou sobrejetiva, tá? Então, a gente já sabe que essa transformação linear não é injetora, apenas olhando para o núcleo dela. Bom, finalmente, vamos ver o teorema do núcleo imagem. Esse teorema diz o seguinte: se T de V em W é uma transformação linear, então
a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do domínio. Tá bom? Isso vale para qualquer transformação linear. A dimensão do núcleo dessa transformação linear mais a dimensão da imagem vai ser sempre igual à dimensão do domínio. Vamos demonstrar esse teorema. A demonstração do teorema é o seguinte: seja V1, V2, VK uma base de núcleo do núcleo de T. Tá? Então, no caso aqui, como é uma base do núcleo, está contido em V. Tá? Essa é uma base do núcleo. Quer dizer o quê? Quer dizer que T de cada um desses vetores, T de V1 igual a T de V2 igual a T de VK, e todos o T de V1 igual a T de V2 igual a T de VK igual a o vetor nulo. Certo? A imagem de todos eles é o vetor nulo porque a gente está supondo que eles estão no núcleo. Então, vamos completar Então, eu vou chamar de beta essa base, tá? Então, essa base eu vou chamar de beta. Vamos completar beta a uma base beta' de V. Certo? Eu começo com uma base só do núcleo e aí eu vou colocando vetores nessa base do núcleo até formar uma base de todo o espaço V. Então, aqui eu tenho beta' igual a V1, V2 até VK. E aí eu vou colocando mais vetores, W1, de forma que a formar uma base, né? Então, eu vou W1, W N menos K, onde N é a dimensão de V, tá? Então, eu vou colocando vetores aqui, vou colocando esses Ws na minha base original, que era beta', né? Essa base beta, aliás, é uma base do núcleo, então eu fui colocando os Ws até completar uma base de V, tá? Então é claro que eu vou ter que colocar N menos K vetores aqui para completar uma base de V. Bom, agora o que a gente precisa mostrar? A gente precisa mostrar que a dimensão da imagem vai ser justamente N menos K. Tá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos mostrar que T de W1
T de Wn menos K é uma base de imagem de T. Então, mostrar que esses vetores são uma base da imagem é mostrar que eles são Li e que eles geram a imagem. Como é que eu mostro que gera a imagem? Bom, seja um vetor W pertence à imagem de T. Tá? Como W pertence à imagem de T, existe V pertencente ao espaço V, de modo que T de V é igual a W. Isso pela definição de imagem, tá bom? Então, se W está na imagem, ele é a imagem de algum vetor de V. Agora, como V está no espaço V e beta' é base de V, existem A1 até AN, aliás, A1 até AK, beta 1, B1 até Bn-K, de modo que V é igual a A1 V1 mais AK BK mais B1 W1 mais Bn-K Wn-K. Tá? Então, claro, se V está em V, ele é a combinação linear dos vetores da base beta'. Agora, T de V, tá? T de V, por um lado, T de V é W, como a gente tinha colocado aqui, tá? Porque V foi tomado de modo que a imagem dele é W. Por outro lado, usando essa combinação linear aqui, a gente fica com A1 T de V1 mais AK T de VK mais B1 T de W1 mais Bn-K T de Wn-K. Bom, agora lembrem-se que V1 até VK são vetores do núcleo, tá? Eles são uma base do núcleo de T. Então, cada termo desses aqui se anula, certo? Então, cada termo desses aqui é o vetor nulo, tá? De modo... Opa! Só até o último V aqui. De modo que, no fim, a soma que resta é só B1 T de W1 mais Bn-K T de Wn-K. Então, a gente acaba de mostrar que, de fato,
essa base aqui, esse conjunto aqui, gera a imagem, porque dado qualquer vetor da imagem, eu consigo escrever ele como combinação linear desses vetores, t de W1 até t de Wn-k. Como é que eu mostro que esses vetores vão ser LI? Para poder concluir que, de fato, isso aqui é uma base. Bom, é uma base da imagem, né? Bom, assim. Logo, aqui eu vou chamar esse conjunto de alfa, tá? Então, essa base alfa, que eu quero mostrar que é uma base, né? Na verdade, então esse conjunto alfa gera imagem de T. Resta mostrar que ele é LI. Então, por outro lado, suponha então que A1 T de W1 mais tanana, até A N-K T de W N-K é igual ao vetor nulo. Tá? A ideia aqui é mostrar que esse conjunto alfa era LI. Então, eu estou pegando aqui coeficientes e de modo que essa soma dê o vetor nulo. Agora, como o T é transformação linear, eu posso passar os coeficientes para dentro aqui. Então, eu fico com T de A1, W1 e posso também juntar a soma, né? Então, eu fico com A. Então, até A N menos K, W N menos K. Isso tudo dá o vetor nulo. Bom, se isso tudo dá o vetor nulo, isso quer dizer que W1 A1 W1 mais AN menos K W N menos K pertence ao núcleo de T. Então, essa combinação linear dos vetores W está no núcleo. Lembra que os V's são uma base do núcleo? Então existem coeficientes λ1 até λk de modo que A1 W1 mais A N-K W N-K vai ser igual a uma combinação linear da base do núcleo, que é beta. Então, vai ser essa combinação linear, V1, λ1, mais λk, vk. Agora, passando os lambdas V para o outro lado, para a esquerda, a gente tem que λ1 é
menos lambda1, V1, menos lambda k, VK, mais A1, V1, mais a n menos k, VW, que é W1, Wn menos k. Isso tudo, como eu passei esses termos para a esquerda, então aqui do outro lado fica o vetor nulo, tá? E aqui eu tenho uma combinação linear, e aqui são os vetores de beta-linha, tá bom? Então esses vetores V1, VK, W1, Wn-K são vetores, são a base beta-linha, e eu tenho uma combinação linear dessa base que está dando vetor nulo. Isso implica que todos os coeficientes, todos os lambda's e todos os a's são iguais a zero. Então, lembra que os a's são os coeficientes, por definição, são os coeficientes que tornam a combinação linear dos vetores t de W1, t de Wn-K nulo. E a gente acabou de mostrar que esses a's obrigatoriamente têm que ser zero. Logo, alfa igual a Li, por causa dessa conclusão, então a gente já tinha mostrado que gerava a imagem, portanto, é base de imagem de T. Então, acabou. A dimensão da imagem é n-k, porque a base tem n-k elementos. A dimensão do núcleo é k, tá? Então, a dimensão da imagem, que é n-k, mais a dimensão do núcleo, que é k, vai dar n, que é a dimensão de V. Então, isso termina a demonstração do teorema. Tá bom? Eu quero fazer com vocês uma aplicação rápida desse teorema, que é o seguinte. Exemplo. Mostre que não há aplicação, transformação linear T de R5 em R2 injetora. Então, é para mostrar que não existe uma transformação linear injetora de R5 em R2. Olha, para mostrar que não existe, eu teria que pensar em todas as possibilidades de transformação linear entre esses dois espaços, tá? E mostrar que nenhuma delas, na verdade, pode existir, né? Então, seria bem complicado, mas com o teorema do núcleo e da imagem a coisa fica mais simples. Por quê? Porque a gente sabe que para ser injetora, o núcleo de T é zero. Então, ou seja, dimensão do núcleo de T é zero. Tá bom? Então, ela tem núcleo trivial, logo a dimensão do núcleo é zero. Pelo teorema do núcleo-imagem, a gente abrevia assim, TNI.
temos, então, dimensão do núcleo mais dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio. Quem é o domínio? R5, né? Então, dimensão de R5. Dimensão de R5 é 5, tá bom? Então, essa soma aqui teria que dar 5. Mas olha só. A dimensão do núcleo aqui é 0. E a dimensão da imagem é menor ou igual a 2. Então, aqui, a dimensão da imagem é, no máximo, 2. Porém, dimensão do núcleo de T mais dimensão de imagem de T. Então, a dimensão do núcleo a gente já viu que é 0. A dimensão da imagem, como a imagem da transformação linear está contida no contradomínio, então o contradomínio é R2, portanto a dimensão da imagem é menor ou igual que 2. Logo eu tenho 0 mais um número aqui que é menor ou igual que 2. Isso aqui é menor ou igual que 2, essa soma. Portanto, veja, pelo teorema ele diz que essa soma teria que ser 5. Certo? Se T é uma transformação linear, o teorema do núcleo-imagem diz que essa soma tem que ser 5. A gente acabou de ver que, nesse caso, a soma vai dar, no máximo, 2. Portanto, T não pode ser transformação linear. Tá bom? Então, de novo, o teorema do núcleo-imagem me diz que essa soma teria que dar 5. Certo? Para qualquer transformação linear, a soma aqui da dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que dar a dimensão do domínio, que é 5. A gente calculou a dimensão do núcleo, deu 0. A dimensão da imagem é menor ou igual que 2. Logo, essa soma dá menor ou igual que 2. Então, não tem como ter uma transformação linear injetora de R5 em R2. Bom, é isso então, pessoal. Até a próxima.